a sua cadeira? Não, porque a minha cadeira sempre é alguém botou coisa aqui. Mas não faz mal, eu tô aqui. Aí eu tive que fazer essa... Sou substituta. Eu sou substituto teacher aqui. Você não é substituta. Não, quando o aluno não vem, aí eu faço estudo. Aí não pude estar no outro estudo, entendeu? A Silva ajudou também, que bom, né? Porque eu não ia poder ficar da garagem sem, mas acabou cancelou a garagem ceia, ela ficou com a gente lá também, a Silva. E quando é que é? Dia 8 que ela chega, né, Geildo? Estou desesperada, esperando Geildo. Toda vez que eu olho aquelas caixas, eu fico desesperada, está tudo nas caixas. Eu, às vezes, eu vou arrumar esse negócio aqui, mas não dou conta. Espera ela que ela te ajuda. Quando eu vou também viajar só no dia 10, então dia 10 é sexta, então só vai dar na outra semana, né? E depois eu tenho uma cirurgia dia 15, mas dá para fazer. Tudo bem? Aqui eu chamo. Oi, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Não, você sentar aqui, pode sentar aqui também. Não tem problema, não tem cadeira cativa aqui, não. Pode ficar à vontade, não tem problema. Eu mudo aqui. Não, porque eu sei que vira sempre para ele ser do seu lado. Não, sempre, ele nunca tem tempo de sentar. Muda de cadeira que é bom também. Outra foi para lá, deixa eu passar para cá. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina que nos ajuda tanto. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro da casa, Manuel Gamas, da casa aqui, né? Um irmão nosso muito querido, que vem fazer o estudo hoje para a gente. Vamos rápido, então, já para aproveitar bastante o tempo com ele, fazendo nossa leitura, nossa oração inicial. Hoje eu vou fazer a leitura. Luci faz a nossa oração. Luci, faz tempo que eu não peço você, né? Faz? Então, tá bem. Oraremos, lição de 44 do livro Ceifa de Luz. E esta é a confiança que tenho para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade,
ele nos ouve. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele, nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 70 segundos de um minuto. Enquanto o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprir-lhe as bênçãos. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico, simbolicamente ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos, sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossas vidas. Bom dia a todos, encarnados e desencarnados. Bom dia. Que o Senhor Jesus possa estar nos nossos corações, hoje e sempre. E assim, vamos fechar os nossos olhos por alguns momentos e vamos louvar ao Pai Celestial pela sua bondade infinita e o seu amor infinito para todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado ao Mestre Jesus por tudo, Senhor, que nos cuida, que nos alimenta com seu amor. E assim, todavia, te pedimos que a luz, a sua luz, que vem dos altos planos da vida, possa iluminar este planeta, Senhor, todos os cantos e recantos, principalmente aqueles que têm mais necessidade. Obrigado por tudo, Senhor, por nos cuidar. E assim também agradecemos aos seus mensageiros de luz que trabalham em seu nome. Ajuda-nos, Senhor, a ser cada dia melhores. E assim, ao nosso amigo que traz os ensinamentos de hoje, que possamos assimilar esses ensinamentos e praticarmos no nosso diário viver. Obrigado aos amigos espirituais que preparam esse ambiente para nós. Obrigado. Que assim seja. Assim seja. Bom dia, gente. Bom dia. Ótimo.
Muito bom. Tão bom estar aqui. É tão bom estar nessa casa que abriga os nossos corações, que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades lá fora. Cada vez que a gente vem aqui, a gente leva algo diferente. E sempre levamos coisa boa para que nós possamos vencer os nossos obstáculos. E hoje nós iremos falar sobre Deus, a oração, a conexão com o divino. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, 651 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos se já houve povos ateus, povos que não acreditavam em Deus. E os espíritos respondem que nunca houve nenhum povo que não acreditou em Deus. Todos os povos da antiguidade, eles cultuavam a Deus, adoravam a Deus da sua forma. Dos povos mais antigos aos povos modernos. A descrença de Deus vai surgir depois que o nosso pensamento se ilumina com a razão. E aí nós começamos a avaliar as religiões que nós estávamos seguindo. E a partir daí começou as descrenças, as dúvidas em relação a Deus. Joana de Anjos vai dizer que muitos daqueles que descreem em Deus foram pessoas que em outras existências foram enganadas na fé. E chegando do outro lado, descobriram que não era aquilo como eles acreditavam. Compraram o céu e chegando do outro lado não tinha o céu. Tinha os lugares de sofrimento e de dor. E esse trauma, o espírito reencarna com esse trauma e logo vai criando essa aversão à religião. E nós precisamos entender que há uma diferença muito grande de religiosidade e religião. A religião, a instituição religião, nós podemos descrer dela. Nós podemos falar que não acreditamos. Mas religiosidade nós não conseguimos viver. Não há como viver sem religiosidade. À medida que os números de ateus crescem, cresce o número de depressão. Cresce o número de suicídio. Cresce o número de ansiedade, das doenças psíquicas que estão relacionadas com essa falta de crença ou com essa falta de conexão com essa força superior que nós chamamos Deus. Nós fomos criados para crer em Deus. Nós fomos criados para sentir Deus. No Livro dos Espíritos, lá pela pergunta 6, da primeira parte, falando sobre Deus, os espíritos Kardec vai perguntar se a crença em Deus não está relacionada com o conhecimento, com a busca do conhecimento, com os ensinamentos que nós adquirimos nas religiões. Os espíritos vão dizer que não. E aqueles... E os antigos? E os primitivos que acreditavam em Deus? De onde que eles tiraram esse conhecimento? De onde que eles tiraram essa busca de Deus que eles têm? Que é uma busca instintiva que está em nós. Os Espíritos vão falando. Todos nós instintivamente acreditamos em Deus. Todos nós instintivamente buscamos a Deus. Precisamos da conexão com Deus. A negação de Deus, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos enferrujando as engrenagens da alma. Quando nós passamos a descrer em Deus, logo surge a ansiedade, o medo de perder. O medo de perder a saúde, o medo de perder a família, o medo de perder a situação financeira. Tudo isso vai surgindo em nós porque nós não temos essa confiança nessa força criadora. O medo de uma guerra mundial, o medo do mundo acabar. Graças a Deus já está acabando isso, nós estamos perdendo já esse medo. Tudo isso nos causa medo, nos causa ansiedade, porque nós não acreditamos que existe uma força criadora que coordena tudo que está no universo.
tudo que pulsa no universo é coordenado por essa força criadora, por esse pensamento criador, por essa força amorosa. Essa força amorosa está em todos os reinos. Ela passa, essa força amorosa está no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e até no reino hominal. Essa força amorosa, ela vibra em tudo. Ela vibra nos átomos, nas moléculas, nas células do nosso corpo. Ela vibra nos órgãos do nosso corpo, essa força amorosa. Ela está em tudo. Os espíritos vão dizer, André Luiz vai dizer, que Deus para nós é como se fosse o peixe no oceano. Deus é a água do oceano. E nós somos os peixes no oceano. Então, Deus está em tudo. Deus está em tudo. Então, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Deus não está fora. Deus está dentro de nós. Quando perguntaram a Jesus onde que deveria cultuar a Deus, era nos montes de Jerusalém ou era nos montes da Samaria? Onde que tinha que adorar a Deus? E Jesus vai falar que adorar a Deus é em espírito, ou seja, dentro. A busca da conexão com Deus tem que ser dentro, não pode ser fora. Quando nós tentamos buscar a conexão com Deus fora, nós vamos buscar os cultos exteriores. Os cultos exteriores é válido? Allan Kardec os pergunta aos espíritos. E os espíritos vão dizer que até certo ponto é válido. Quando esses cultos exteriores, eles nos fazem pessoa melhor, uma pessoa melhor. Quando esses cultos exteriores nos fazem buscar essa força criadora que é Deus, é válido. Mas quando esses cultos exteriores são mecânicos, não faz nos conectar com Deus. Porque se torna o quê? Um movimento mecânico. E nenhum movimento mecânico que não tem sentimento não nos faz conectar com Deus. Em qualquer parte, em qualquer religião que nós vamos frequentar, que nós vamos participar, Deus ali está. A conexão com Deus depende de cada um daquele que participa daquela religião. Depende de como nós estamos vivendo intimamente. Depende de como está a nossa sinceridade em busca desse Pai amoroso, dessa força amorosa. André Luiz chega numa igreja católica e é o momento da entrega das hóstias. E no momento da entrega das hóstias, André Luiz vê que algumas pessoas recebiam a hóstia não fazia nada. Não causava efeito nenhum. Mas algumas pessoas pegavam a hóstia e quando colocava a hóstia na boca, a hóstia iluminava a pessoa. Iluminava o corpo da pessoa. Iluminava o perispírito da pessoa. Iluminava o íntimo da pessoa. A hóstia. Por que a hóstia estava iluminando o íntimo daquela pessoa naquele momento? Porque a pessoa estava com sinceridade, estava com o coração aberto para isso. Em qualquer parte que nós vamos. Nós viemos para o centro espírita do mesmo jeito. Se nós chegamos aqui com a mente lá de fora, na hora de tomar o passe, a gente não toma passe. Espiritualidade não faz milagre. Nós temos que estar na posição de receptivos. Nós chegamos no centro espírita para criticar as pessoas? Como é que a gente vai receber assistência? Nós somos tão orgulhosos e a gente vem para o centro espírita para criticar os outros. Apontar os erros dos outros. Como é que a gente vai receber assistência, gente? Orgulho já faz a gente criar essa carapaça em nós. E a espiritualidade não pode ajudar, não pode assistir. Em qualquer parte que nós estejamos, se o nosso coração está envolvido em orgulho, não tem como ser assistidos. Aqui é uma casa de oração. Aqui é um hospital de ajuda. Por que muitos de nós não somos assistidos aqui nessa casa de oração? Porque nós não nos colocamos na posição para sermos assistidos. A gente vem para aqui como se estivesse num bar. Como se estivesse numa roda de cerveja, conversando com as pessoas, incomodando um e outro. E nós esquecemos que nós estamos em uma casa de oração. Esse ambiente foi preparado, gente, horas antes.
para nos receber. Há feito uma asepsia aqui nesse ambiente para nos receber. E essa asepsia desse ambiente nos faz chegar aqui e sentirmos seguros. As vibrações do pensamento das entidades iluminadas que coordenam esse trabalho se estende para fora e chega até as vizinhanças, os vizinhos. Recebe o impacto dessa casa de oração, desse local de oração. As entidades lá fora não conseguem adentrar aqui, esse local. Os espíritos são selecionados para poder entrar nessa casa de oração. E quem é que faz essa proteção? É as orações. Esses espíritos iluminados que deixam o trabalho deles para vir nos assistir. E muitas vezes nós não viemos para aqui com sinceridade. Não nós aqui, gente, o pessoal que não veio, viu? E a gente não vem para aqui com o coração aberto para poder receber. A gente acha que já sabe tudo, primeira coisa. A gente acha que não precisa de receber. Já somos autossuficientes. E o que está fazendo aqui, então? Todos que viemos aqui, que adentramos aquela porta ali, todos somos doentes da alma. Aqui não tem nenhum saudável aqui, gente. Alguns são mais medicados. Por isso faz palestra. Os que dão passe são mais medicados. Mas todos aqui somos doentes da alma, gente. A doença do orgulho está dentro de nós ainda. Essa doença que está forte dentro de nós ainda. De não aceitar que os espíritos nos ajudem. A dificuldade dos espíritos está nessa, gente. Está lá no livro Missionários da Luz, os espíritos estão há 8 anos com um grupo mediúnico que está do mesmo jeito há 8 anos, insistindo com esse grupo, e não muda nem a cor do cabelo, pessoal. A espiritualidade está aqui. Nós estamos com eles. Nós queremos ser assistidos. Como que está o meu coração para poder ser assistido nesse momento? Como que está o meu coração para me conectar com essas forças superiores que aqui estão? Forças superiores, quiçá já teve contato com Jesus Cristo, que saem desses lugares superiores para vir cuidar dos enfermos que somos nós. E ao invés de nós podemos ajudar, eles nos ajudar, a gente complica mais a coisa, não é, gente? Como que a gente complica os espíritos, gente? Nessa casa de oração, nesse lar de oração, nesse lar onde nós mais recebemos do que doamos. Essa condição de trabalhador que os espíritos colocam na gente é para poder orgulho nosso. Tem que ter uma coisinha para a gente vir trabalhar, né? Ninguém aqui é trabalhador, gente, nós somos o quê? Pacientes. Nós somos pacientes. O grande médico é Jesus Cristo. Todos somos pacientes. Todos estamos na posição de saímos da condição de desequilibrados para controle. E quando nós entramos na condição de controle, nós podemos ajudar os que se encontram desequilibrados. Mas deixa de vir aqui no centro e tomar a pastilhinha do conhecimento, do esclarecimento, para vocês verem. A gente volta para a loucura de novo. A gente vai descendo pouco a pouco e aproximando da animalidade de novo. Como que é importante a gente saber disso, meus irmãos? Como que é importante que sabemos que isso aqui é uma casa de oração. E quando a gente vem para aqui, é um lugar de respeito isso aqui. Eu acho que nós só iremos entender o que é uma casa de oração, nós iremos entender o que é esse local quando a gente chegar no mundo espiritual, quando a gente desencarnar. E aí, depois de 1 ano, a gente voltar para trabalhar aqui. Aí a gente fala, gente, esse é aqui mesmo que é um lugar, uma bolha de luz, né? Não, mas porque lá não tinha essa luz, lá não via essa luz. Quem são aqueles espíritos ali? Aqueles espíritos ali, você pode conversar com eles só depois de você trabalhar muito. Mas tem um coordenador aqui daquilo ali, olha. É lá que a gente vai ver o que é essa casa de oração.
É lá que nós vamos começar a arrepender de não ter dedicado mais a vida a essa casa de oração. De não ter colocado o nosso coração, a nossa alma, nessas paredes, nesse local. O arrependimento vai surgindo em nós. Por que eu não fiz mais? Por que eu não conectei mais o meu coração com essa casa de oração? Porque lá a gente vê aqueles que deram a vida por Jesus, apresentando-nos. E quando nos apresentam, limbados de luz. Carregados de equilíbrio. Carregados de lucidez. E nós perguntamos a nós mesmos, aonde que está a minha lucidez? Onde que está o meu equilíbrio, Senhor? Que aí surge em nós esse arrependimento saudável. De não termos feito mais por essa casa de oração. Por esse local de oração. E não precisa ser muito, meus irmãos. Se nós começarmos, cada um de nós, uma modificação íntima, severa, uma modificação íntima, sincera, esse é a grande ajuda que nós podemos dar para esse lar de oração. Então, a oração nos faz conectar com essas forças superiores. Aqui, quando nós chegamos aqui, por que aqui é mais fácil a gente fazer oração? É o ambiente que é preparado aqui. Então, nós chegamos aqui com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, chegamos aqui, agora eu coloco ele para fora de casa. Agora eu coloco ela para fora de casa. Agora vai dar, agora eu vou dar, não dá mais, não aguento mais. E a gente começa a ouvir a prece, a palestra. A gente ouve uma oração, a gente vai mudando. Não, mas eu vou pensar um pouquinho mais, né? Quer saber que eu vou levar água frutificada para casa para ele. Colocar no feijão, colocar na caipirinha, colocar em tudo. Eu vou começar a dar passe nele dormindo. Eu vou começar a fazer isso. O filho difícil, ingrato, que a gente quer mandar para o mais distante, para o college mais distante. A gente olha para ele assim, não posso fazer isso. Eu vou levar a frutificada para ele. Colocar no refrigerante, colocar em tudo lá. Eu vou dar passe nele quando ele estiver dormindo. Eu vou falar com ele quando ele estiver dormindo, eu amo. Eu vou falar quando ele estiver dormindo que eu perdoo ele. Eu vou pedir perdão para ele quando ele estiver dormindo. Eu vou fazer esse trabalho porque Deus me deu a oportunidade de conviver com essa criatura de novo. E eu não posso perder essa oportunidade. Onde que a gente vai aprender isso? Lá fora? Lá fora, o que eles falam com a gente? Põe para fora de casa. 18 anos. É assim que a gente ouve lá fora. O que a gente vai ouvir aqui dentro? Conselhos superiores. Mentes superiores que vão nos envolver, que vão acalmar nosso coração. Mentes superiores que vão mostrar para a gente, dar um golpe, a gente vai lá atrás, faz uma regressão em nós e a gente começa a sentir quem foi aquela pessoa. A gente começa a perceber dentro de nós como esse espírito, ou essa pessoa difícil é importante para mim. Onde que a gente vai aprender? Aqui, nesses momentos. Quando a gente começa a orar. Quando essa oração sincera vai surgindo dentro dos nossos corações. Os Espíritos falam que existe a oração horizontal e a vertical. A oração horizontal é aquela que a gente chega no centro aqui pedindo coisas que não tem como. Senhor, por favor, muda meu patrão, Senhor. Senhor, por favor, muda meu marido. Senhor, por favor, muda minha esposa para que ela possa vir no centro, Senhor. Senhor, por favor, muda a cabeça do meu patrão para ganhar mais. Esses pedidos, os espíritos nem ouvem. Não passa nem daqui do teto. Porque ele sabe que esse não é o objetivo. Enquanto que a oração vertical é aquela que a gente pede força para aguentar a cruz. E é uma cruz mesmo, gente. Carregar um ou outro aqui na terra é uma cruz. É difícil, é desafiador. Nós aceitarmos a miséria um do outro. Nós convivemos com pessoas.
nós passarmos 24 horas convivendo com alguém. É difícil, é desafiador. Nós sabemos disso. Por que é desafiador? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós não estamos aqui de férias. Nós viemos para conviver com os espíritos que nós machucamos. Nós viemos para conviver com os espíritos que nos machucaram. Nós viemos para viver com os espíritos que nos causaram mágoa no passado. E quando chegar aqui vai ser tudo maravilhoso, porque o esquecimento do passado tampou tudo? Não. Vai ser difícil. Tem dia que você quer jogar pela janela. É assim. Tem dia que você ama o trenzinho. Você beija o trenzinho. Tem dia que você vê aquele filho, você não dá vontade, sim. Fala, se eu pudesse mandar ele levar no Brasil, lá no interior do Brasil, para me dar um cinto, porque aqui não pode. Mas tem dias que você ama a coisa. Beija, abraça, põe no braço. Não é assim que acontece, gente? Por quê? Porque são espíritos que já conviveram conosco, gente. Qual vai ser o nosso pedido? Ajuda-nos a suportar. Até o momento que nós falarmos assim, ajuda para que eu possa amar essa pessoa. Primeiro a gente suporta. Porque não tem como ter esse amor de primeiro. Nós vamos suportando até um ponto que nós somos obrigados a amar, desenvolvemos a afetividade para com essa criatura. Vamos desenvolvendo uma conexão mais profunda com essa criatura. E aí a gente passa a ter uma afetividade, um cuidado para com essa pessoa. O amor começa a despertar. É assim que acontece. Então a gente pede os espíritos para isso. Me dê força, Senhor. Não dá força. Me dê força para me chegar em casa e estar um pouquinho mais calmo hoje. Me dá força para me poder suportar essa situação. Me dá equilíbrio para me poder entender essa situação. Esses são pedidos verticais. Me ajuda aí no centro espírita, nos estudos. Meus irmãos, o centro espírita, se nós soubéssemos aproveitar o centro espírita, nós resolveríamos os nossos problemas assim. A grande dificuldade é que a gente não sabe aproveitar essa escola. A gente não sabe aproveitar os dias que a escola tem, que nos oferece, para nos dar o quê, gente? Para nos dar um material que nós precisamos para lidar com essas questões. Tem uma reunião aqui no Centro Espírita, gente, que eu tenho certeza que tem o atendimento fraterno. Um estudo que é feito do atendimento fraterno. Você toma o passe, você conversa com alguém e tem um grupo de reflexão que vai refletir nas obras psicológicas da Joana de Ângeles. E essas obras psicológicas da Joana de Ângeles, elas vão nos mostrando que o problema não é o marido. O problema não é a esposa. O problema não é o filho. O problema somos nós. Quando a gente chega nessa reunião, que essa reunião é para desacelerar o nosso pensamento. A gente chega no centro aqui, assim, com a cabeça assim, né? A gente chega aqui pensando, onde o pessoal acendeu o carro? Será que eu apaguei o fogão em casa? Será que eu fiz isso? Será que eu desliguei? Será que eu paguei o aluguel? Gente, será que eu paguei o telefone? Então aqui, ó. E as coisas estão acontecendo. A reunião do atendimento fraterno, a pessoa que dá, ela fala bem calminho. E aí, quando a gente chega nos primeiros dias, por que essa pessoa fala mais acelerado, gente? E a pessoa fala, pois é, meus irmãos, tudo bem? Fala mais acelerado, pelo amor de Deus, tortura essa voz, essa pessoa. O pensamento acelerado. Pensando em mil coisas ao mesmo tempo, a gente fica. Aí, depois, quando a pessoa termina, agora vamos fazer a meditação, aí que vem a tortura maior. Fecha-se, desliga-se as luzes, abaixa-se as luzes e coloca aquela musiquinha e vem aquela pessoa com aquela voz. E aí você fala, Jesus de Deus, já tem 15 minutos. E a gente abre o olho e olha para o relógio. Tem gente que abre o olho para olhar, gente. Na meditação. Às vezes eu estou fazendo a prece e tem a pessoa que fica assim, que assim seja, para poder terminar logo.
Você está no meio da pressa, que assim seja, que assim seja. E aí eu aumento mais, eu coloco mais coisas. Eu falo, Jesus Cristo, venha, Senhor, a matar a pessoa. E veio, eu sou o olho social, sabe? Sou o olho só. E veio, Senhor Jesus, vem Pedro. E a pessoa morre porque está querendo ir embora para casa. Está querendo ir para casa. É o pensamento acelerado que a gente está. É o pessoal que não veio hoje, viu, gente? Eles estão com o pensamento tão acelerado que esqueceram de vir hoje. Isso não está gravando, não, né? Infelizmente está. Ou felizmente. Esse pensamento acelerado que a gente chega no centro. A reunião do atendimento fraterno ajuda a gente a acalmar o coração. Essa reunião é valiosa, meus irmãos. Tem um valor profundo para o Espírito. Tem pessoas que pensam que a reunião de atendimento fraterno é para quem está chegando com dificuldade. Não, é para todo mundo da casa, principalmente quem participa de reunião mediúnica. Tem que participar desse estudo. Porque a gente acha que depois de 10 anos de espiritismo já está resolvido. Estou no nosso lar. E anda assim no centro, né? Estou em nosso lar. E guardando mágoa fraterna no coração. Rancores fraternos no coração. E quando a gente vem para essa reunião que a gente entende que tem rancor, a gente fica uma semana de ressaca. Gente, eu tenho rancor mesmo. E o que eu estou sentindo é rancor, é raiva. E aí, na segunda reunião, eu vou começando a entender que eu sou imperfeito. Perfeitamente imperfeito. E aí, a terceira, quarta reunião, eu vou me colocando na minha posição. Eu vou desacelerando o pensamento e me colocando na cadeira de aprendiz. Porque a gente chega no centro espírita e coloca na posição de professor, de sábio. É o pseudo-sábio espírita. Ninguém sabe tudo espiritualmente. Todo mundo está para poder aprender. A gente só fala os números aqui para enganar você, para saber quem sabe muito. Mas não é, ninguém sabe tudo, gente. Nós não sabemos tudo. Todos nós somos aprendizes do Evangelho. E esse aprendizado tem que vibrar dentro. Vibrar dentro de nós. Tem que falar forte dentro de nós. Não pode ser a palavra 651 do Livro dos Espíritos, eu falei aqui, não pode. Tem que vibrar no nosso coração. No nosso íntimo. Qual é o nosso modelo e guia 625? Jesus Cristo. Mas tem que vibrar no nosso íntimo. No nosso coração. Ele precisa vibrar no nosso coração, Jesus. Para nós podermos sermos diferentes. Para nós podermos ser essas cartas vivas que nós precisamos de ser. Quando é a pessoa que tem o hábito da oração constante, ele cria um campo magnético ao redor dele. Onde quer que essa pessoa vá, aparece um para poder conversar. A pessoa está no banco e de repente você está no banco, chega alguém para poder conversar contigo. Você é atraído. Você passa a ser como se fosse uma flor. Sabe como aquela flor quando se abre e de repente vai aparecendo os insetos em busca do néctar? A pessoa que constantemente ora está em conexão com o alto. Está em conexão com as esferas superiores. Ela vai criando essa aura ao redor que atrai as pessoas. Onde quer que você vá, tem alguém precisando de ajuda lá fora, gente. Nós vamos ser espirituais lá fora. E a espiritualidade chega e olha, tá fulano ali, olha, pode, encosta lá. E a pessoa que se você nunca viu na vida começa a falar os problemas dela. E fala, depois se vai. Obrigado por ter me ouvido. A conexão com essas forças superiores. Eu tenho uma amiga que ela disse que ela faz essas orações, que ela vai limpar as casas. Você sabe que limpar a casa é complicado, né, gente? E aí as pessoas que limpam a casa, elas colocam os nomes nas patroas. Tem o dia da cobrinha, tem o dia do urso, tem o dia disso, daquilo, né? Tem o dia da cascavel, tem o dia do jacaré, tem o dia disso, e tem o dia de tudo aí. E aí, quando você entra no carro de manhã, você é o dia da cobra, Senhor. Senhor, que ela não esteja lá, Senhor, porque ela vira tudo.
E a gente vai orando para que a cobra não esteja lá. E certa vez uma amiga me disse que quando ela ia fazer quando ela ia limpar as casas, que ela parava antes e começava a orar pelas pessoas da casa. Pelo filho, pelo cachorro, pelo gato, saca americana, tem tudo, né? Tem tudo lá dentro. E ela orava por tudo. E ela orava, e aí quando ela entrava na casa, ela sentia que a dona estava buscando ela, mas ela não falava mais inglês. E ela corria da mulher, a mulher atrás dela, até que um dia a mulher foi conversar com ela, e ela não entendia inglês, e a mulher falava husband, a palavra husband, husband, ela entendeu, deve ser alguma coisa com o marido, ela sabia que husband era marido. Ela foi um problema com o marido. Então ela passou a ouvir a mulher, não entendia nada, ok, aham. A oração que essa mulher fazia, gente, atraiu para perto dela aquela mulher que estava precisando. Qual é a língua? A língua do amor. O anjo guardião usou o ouvido daquela mulher para servir de terapeuta. A limpadora da casa passou a terapeuta daquela mulher. Tem outra amiga que ela faz isso, ela era protestante, agora é católica. Ela agora é espírita. E ela diz que a maioria das casas dela aqui é só as casas com senhor de terceira idade. Então ela diz que antes de ser espírita, que ela chegava nas casas assim, de ponte de pé, para eles não ver, para eles não perceber que ela estava na casa, porque quando eles percebiam, estava lá para conversar. E ela não entendia, ela veio entender o espiritismo. As orações que ela fazia dentro do lar. As orações que ela envolvia as pessoas que estavam dizendo, obrigada, Senhor, porque essa pessoa vai me pagar mais, ele vai ter que ganhar mais para poder, ele vai receber mais, se ele receber mais, ele vai ganhar mais para mim. E ela orava para todo mundo lá dentro. E ao ponto que a espiritualidade superior, quando ela chegava, a espiritualidade falava que chegou agora, pode ir atrás. E ela serve, que ela trabalha ainda, de psicoterapeuta para os da terceira idade. Não tem ninguém para conversar. A prece atrai. A prece, a oração dentro das nossas casas, gente, como é importante. Se nós soubéssemos o valor da oração dentro da nossa casa, gente. Você sabe que as nossas casas, elas são visitadas por espíritos. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? As nossas casas, elas têm mais espíritos desencarnados do que encarnados, viu, gente? Então, a nossa casa, ela está sempre sendo visitada por entidades. Graças a Deus. Quando nós mantemos a oração dentro do lar, quando nós mantemos o pensamento reto dentro do nosso lar, nós criamos uma fronteira vibratória ao redor da nossa casa. E espíritos doentes não entram. Espíritos inferiores não conseguem penetrar. Lá no capítulo 5 do Missionários da Luz, o título Oração. Um homem, ele chega com duas entidades junto com ele. Entidades vampiras. E quando ele chega na porta da casa, André Luiz, ele percebe algo. As entidades não conseguem entrar. Só o espírito de porco que entra. Só o marido que entra. Ele entra. E quando ele entra, as entidades ficam lá fora. E André Luiz, então, os espíritos, então, vão ensinar para André Luiz. É a prece sincera. É a prece feita com o coração. Cria uma fronteira vibratória ao redor da casa. Nós estamos falando aqui, gente, de prece sincera, viu, gente? Não é de culto do evangelho lá relâmpago. Você já viu o culto de evangelho lá relâmpago? É os espíritos falam assim, tem que fazer o culto do evangelho lá uma vez por semana para chamar os espíritos bons. E a gente chega 10 minutos, fechou, gente, liga a televisão. Acabou o evangelho. A consciência está tranquila, os espíritos estão aqui. Está aqui, gente, pode ligar os computadores, liga tudo. Vamos brigar de novo. Estão aqui. Não é assim, gente.
O evangelho no lar tem que ser acompanhado com preces constantes no lar. Quando André Luiz chega no lar dessa senhora, as paredes estão impregnadas com a prece. Os objetos dela estão impregnados com a prece. Todos os cantos da casa estão impregnados com a prece, com o psiquismo, com o pensamento dessa mulher reta. Como que é importante cultivarmos a prece no lar. E a prece, a oração, essa conexão com Deus, o Livro dos Espíritos vai nos dizer que nós podemos, quando nós fazemos a oração, que nós conectamos com essa força criadora, primeiro nós pedimos, nós agradecemos e nós louvamos. Pedir é conosco, né, gente? E a gente pede. E muitas vezes os pedidos não são ouvidos. Graças a Deus. Às vezes a gente pede no corpo e vai para o mundo espiritual e fala, não me ouve. Não ouve isso, não. Porque a gente sabe que aquele pedido, que se aquela coisa aparecer na nossa vida, será a nossa queda. Quantas vezes a gente está no trabalho pedindo, nós estamos pedindo, eu quero um trabalho novo, Senhor, me tira daqui. E de repente, a pessoa chega e te manda embora e você desespera. Mas você pediu! Aí você fala, você pediu! Por quê? E aí, quando a gente sai, as portas se abrem. A gente ficou tanto tempo acomodado naquela situação que a gente já ficou tudo confrontadinho, mas a gente precisou de uma coisa forte para nos levar para uma coisa melhor. A gente ora pela saúde. O que nós estamos fazendo para manter a saúde? Muito açúcar, muita gordura, muito álcool, muito cigarro, muito tudo. Muita vibração negativa. A gente está pedindo saúde. Como é que eu vou ter saúde guardando mágoa fraterna? E o que a gente fala? Eu prefiro morrer do que perdoar. E vai morrer mesmo. Morre. Porque o ódio, a mágoa, é um câncer na alma, gente. Todos os nossos pedidos que nós fazemos, nós temos que ajudar os espíritos nos nossos pedidos. Nós pedimos um trabalho bom. A gente pode pedir um trabalho para a gente ganhar mais? Claro que sim. Eu peço. Olha, conversa lá com ele lá. Eu estou precisando de mais conforto. Eu tenho que trabalhar, porque eu vou trabalhar no espiritismo, eu preciso de alguma coisa. Pode, a gente pode pedir. Nós podemos pedir. Mas o que nós estamos fazendo para ajudar os espíritos? A gente pede os espíritos que nos ajudem. Eu quero um trabalho melhor, mas eu quero um trabalho que eu entre 10 da manhã e saia 3. Aí não, né? E ganha o dobro. E ganha o dobro. Porque aí eu vou trabalhar no centro. Eu vou ter tempo que ir no centro aí. Aí os espíritos olham para a gente, isso é muito sábio. Eles pensam que a gente é bobo, né? Um trabalho que entra às 10 e sai às 3 e ganhar o dobro. A gente ajudar os espíritos a nos ajudar. Se eu quero ganhar mais, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de profissão, eu vou buscar um curso, eu vou aprender o inglês, eu vou desenvolver alguma coisa para que os espíritos... Como que os espíritos ajudam? Eles vão nos guiando aonde que está alguma coisa que possa ser mais financeiro para a gente. O valor financeiro. Eles podem nos guiar. Eles não podem materializar dólar para a gente. Mas eles podem nos inspirar, nos ajudar a fazer uma prova. A gente estuda. Eles nos inspiram, eles nos acalmam. No momento que a gente está fazendo a prova, não vem a ansiedade, a gente acalma. Fica lá uns 3 espíritos acalmam a gente para a gente poder fazer a prova. E a gente passa na prova. Ah, Senhor, eu estou tanto tempo sozinha. Me arruma alguém, Senhor. Eu queria ter tanto alguém para estar comigo. Senhor. Como a gente está ajudando os espíritos? A gente tem que fazer o cabelo, não tem, gente? Umas agulhadinhas. Para a gente dar uma renovada para poder ajudar os espíritos. Uma guaribada, né? Guaribada. Mudar a vibração, gente. A pessoa está querendo alguém com aquele cabelo sem pintar.
E chega no centro assim, já com os ombros caídos. Quem é que vai querer, gente? Eu vou levar para casa isso. Tem que ajudar os espíritos, gente. Mesmo que a gente não tenha ainda, mas a gente levanta, a gente chega aqui assim. E depois engana. Depois que casa, engana. Às vezes pode achar um encontro caridoso. Pode. Sapatinho assim, só fechar. Eu tenho as amigas agora, desse problema migratório, elas estão procurando americano. Eu falei, ora para vir um bichão de olho verde, alto, para poder vir um baixinho, pelo menos baixo veio. Ora, pede grande para poder vir, pelo menos com green card. Mas olha em inglês. Em inglês. Nós temos que ajudar os espíritas a nos ajudar, não é, gente? Nós podemos fazer esses pedidos, nós podemos pedir, gente. Pela nossa condição, pelo nosso trabalho. No movimento espírita tem uma coisa que a gente tem que tirar isso, gente. Espírita não pode ser rico, não. Espírita tem que andar com o carro quebrado, e tem que andar pobre, tem que estar devendo todo mundo. Aí, esforço, que homem humilde. Está devendo todo mundo. Isso não é humildade, não, gente. Isso é desleixo. Quanto melhor condição a gente tem, melhor a gente pode servir ao Cristo. As pessoas que estão lá no Brasil, que trabalham lá, vocês pensam que todo mundo está lá morando nas ruas? Não. É doutor fulano, doutor ciclano, a gente ouve assim, né? Todo mundo tem condição financeira adequada para poder servir. Por que a gente não ganha nada nisso, gente? O Espiritismo não paga para a gente poder vir falar. Não paga para a gente poder dedicar a vida ao Espiritismo. E graças a Deus que nós é que temos que pagar. Dá de graça o que de graça recebestes. Então a gente tem que ajudar os espíritos a nos ajudar a gente. Nos nossos problemas, na dificuldade. Estou com a dificuldade no lar. Está tão difícil o meu lar. E aí a pessoa liga para a gente. E a gente pede, pelo amor de Deus, você pode vir no centro. A gente fala assim, mas tem que ser com carinho, viu, gente? Você pode vir no centro pelo menos uma vez. Tem que falar baixinho. Porque senão te liga o telefone do outro lado. Vim no centro uma vez por semana para ser ajudado. A gente quer que os espíritos deslocam. A equipe de Bezerra de Menezes fala em casa. A equipe de André Luiz fala em casa. A equipe de Palminha está aqui fora protegendo a minha casa. Gente, isso é ilusão. Nós temos que buscar, nós temos que bater para a porta abrir. Se a gente não bate, a porta não abre. Chico estava com dores, e aí o Bezerra de Menezes curando, as pessoas, ajudando a pessoa, e um dia ele falou assim, a Bezerra, a gente está ajudando todo mundo, e eu estou com essas dores aqui. Chico, você nunca pediu. Pede para você ser assistido. Ah, mas os espíritos sabem. Pedir é um ato de humildade. Um ato de humildade. Eu estou aqui e não sei para onde ir e preciso da ajuda suas. Isso é um ato de humildade. Mas o nosso orgulho é tão grande que a gente acha que eles têm que ajudar porque eu sou palestrante. Eles têm que ajudar porque eu sou passista. Não. Nós temos que buscar. Nós temos que pedir ajuda aos espíritos para que eles possam vir até nós. Abrir o coração e falar assim, estou aqui, me ajuda. Não aguento mais essa cruz. Não aguento mais essa dificuldade. Como vocês podem me ajudar? E eles vêm, gente. Não nos ajudar seria não nos amar. Imagina você estar trabalhando no centro espírita, trabalhando, se envolvendo no centro espírita, e a espiritualidade vai deixar a gente à míngua? Não. Quando a gente pede com o coração, e se a gente tem mérito, as coisas acontecem. O pedir, saber pedir. E saber agradecer.
Como que a gente agradece pouco, né, meus irmãos? Quantas coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, gente, a gente não percebe. Eu creio que todo mundo aqui, a maioria veio do interior. Os interiores pobres de onde que a gente vem. O interior de Minas, de onde que eu vim, é tão pobre, gente. Hoje já não é mais como era antes, há 28 anos atrás, quando eu saí de lá. Que comer carne todo dia era luxo. Era luxo. Era sexta e sábado e domingo comia carne. O resto era só ovo. Ou então o feijão e o arroz e a farinha. Uma maçã, gente, é a cada 6 meses que a gente viu a maçã. E você via a maçã, parece que você viu um extraterrestre. E você cheirava a maçã. E aí aquela coisa de outro mundo. Não é assim? O iogurte Danoninho, vocês lembram do Danoninho que a gente viu na televisão? A gente ficava doido para ter. Como é que tinha? E quando aparecia aquele Danoninho que a gente pegava aquilo, a gente olhava, a gente mexia, a gente olhava, mexia, e depois bebia, depois comia lá dentro, depois e guardava para depois lamber de novo, não é assim? Hoje a gente tem tudo e não agradece. A gente chega lá, tá aquela geladeira cheia de coisa que a gente não sabe. Aí a gente fala, gente, eu tô com vontade de comer um trem, e não sei que trem que é. Aí você vai pro Shopping Night, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar um trem, mas não sei que trem que é. Aí eu vou para a sessão do iogurte, eu vou para a sessão daquilo, aquilo outro. Essa satisfação que a gente tem. Estamos satisfeitos, estamos preenchidos, estamos cheios de coisa. E não agradecemos por isso. A gente olha pelo que a gente não tem. É aí que a gente coloca a nossa força mental, que a gente não tem. O que não chegou até nós ainda. Tudo aquilo que não chegou até nós ainda, porque nós não precisamos. Nós não precisamos. Por isso que não chegou ainda para até nós. E nós agradecemos porque não chegou até nós isso. Tem que ter elevação, não tem, gente? Tem que ter aceitação. Tem que ter resignação. Você dá um golpe de vista e você olha para aquela família toda equilibradinha, vai para você, todo mundo junto, aquela família margarina, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. E aí você olha para os seus assim, gente, eu vou ter que amarrar tudo hoje no carro. Veja, gente, por que eu não tenho? Agradeça, gente, por esses espíritos de porco que Deus colocou na sua vida, porque o ruim é estar sozinho. Imagina estar sozinho. Eu conheci uma pessoa que morreu sozinho, gente. Você morreu sozinho, você não tem ninguém para brigar pela herança. É tão difícil, gente. Não tem alguém para poder abraçar. Não tem alguém para poder conviver. E nós agradecemos pelas pessoas que estão na nossa vida, pelos espíritos da casa espírita, os espíritos difíceis. A casa espírita não tem difícil, né, gente? Dificultosos, né? Pelas pessoas difíceis que a gente convive na casa espírita, a gente agradece. Eu agradeço por cada um, gente, cada um deles. Sabe por quê? Porque eles estão mostrando para mim que eu ainda sou imperfeito. Porque cada vez que o espírito de pouco apresenta para mim, que eu coloco para fora a coisa, eu estou conhecendo que eu ainda preciso mudar. As pessoas difíceis da nossa vida são como espremedores de imperfeição. Eles espremem aquilo que está em nós. Por isso que a gente tem que agradecer para eles. Chegar para o patrão difícil, muito obrigado. Por que você está agradecendo? Não, muito obrigado. Você está espremendo em minha agressividade que sai de mim. Se sai agressividade quando te espreme é porque você é agressivo. Se sai a paz porque você já tem a paz. Se sai a revolta quando alguém te fere, é porque a revolta está dentro de ti ainda. Se sai a paz, é porque a paz já está em ti. Por isso que a gente tem que agradecer para as pessoas difíceis, pelas pessoas complicadas que Deus colocou na nossa vida. Porque eles são espremedores. São espelhos que nos mostram aquilo que a gente não consegue ver na alma. Tem coisa que a gente finge para a gente mesmo. A gente coloca, já estou resolvido, né? A gente olha, não olha no espelho, já estou resolvido. Então, você coloca na sua frente, um marido
do mesmo jeito, te mostrando o que você é interiormente. E você é obrigado a ver esse marido, esse espelho que está à sua frente. E a gente pega esse espelho, a gente quer jogar fora. A gente muda de espelho, a gente compra outro espelho e coloca ali. Está lá a mesma coisa. Depois de 6 meses, o espelho está mostrando a mesma coisa que o outro espelho velho mostrava. Ele falou, Jesus, eu vou buscar outro espelho. Não, agora não dá mais. É o mesmo diabo com um nome diferente. É a mesma personalidade com um nome diferente. Nós somos atraídos para perto um do outro dentro do centro espírita. Dentro do centro espírita a gente vai, uns a gente gosta, uns a gente afasta, uns a gente dá vontade de abraçar, uns dá vontade de morder, uns dá vontade de ficar uns 2 semanas sem ver. Isso é normal, essas coisinhas acontecem, gente. Isso é um processo natural. Então a gente tem que agradecer a Deus, Senhor, obrigado por fulano. Fala o nome. Obrigado por aquela pessoa difícil. Sempre. Porque ela está me mostrando aquilo que eu não consigo ver dentro de mim. E o último é louvar. E louvar a Deus, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de tanta angústia, de tanto medo. O medo está em tudo. Você abre o computador, tem medo. Você abre as redes sociais, é medo constantemente, porque o medo nos controla. Paralisa. Nos paralisa. As forças do mal estão querendo isso. As entidades que estão lutando contra Jesus Cristo, as entidades perversas querem nos paralisar com o medo, com a ansiedade. Mas o louvar a Deus é nós fazermos esse golpe de vista e olharmos o tanto que está na nossa vida, o quanto que está na nossa vida, o quanto Deus está presente em nossa vida. A gente dá um golpe de vista e vai para o universo e vê os planetas que vibram Deus, os sóis que vibram Deus, as constelações que vibram Deus, os sistemas solares que vibram Deus. Lá está Deus em tudo. A gente volta para a Terra e a gente vê Deus em tudo. Deus está nas plantas, nas folhas verdes, nas diferentes cores. Deus está nas flores, nos animais, nos insetos, no vírus. Deus está em tudo. Deus está em nós. Deus está vibrando em cada célula do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo é alimentada pelo psiquismo de Deus, pelo pensamento de Deus. Cada célula do nosso corpo está sendo alimentada com o nosso psiquismo. Quando nós temos essa conexão direta com esse Pai Criador, que através da prece nós vamos conectando com esse Pai que está em tudo e deixando esse Pai nos inundar de paz. Jesus que falou que o reino de Deus está dentro de vós. Não buscai o reino de Deus fora, o reino de Deus está dentro de vós. Quanto mais nós vamos ficando sensíveis com a presença de Deus, quanto mais a gente vai acalmando o pensamento, quanto mais a gente vai orando e meditando. Madre Teresa de Calcutá falava que quem ora está falando com Deus, quem medita ouve a Deus. Nesses momentos nós precisamos de muito silêncio, meus irmãos. Nós temos um lugar para nós mesmos. Que seja o carro, que seja o banheiro, o quarto onde você dorme, mas um local que nós possamos parar 15 minutos para nós podermos acalmar a mente, acalmar o coração, para nós podermos sentir Deus de dentro para fora. Deus é amor. E esse amor inunda todo o universo, e inunda o nosso universo íntimo. E toda vez que nós acalmamos, toda vez que nós ficamos em silêncio mental, nós sentimos Deus pulsando em nós. Nós sentimos essa força criadora pulsando em nós. Nós sentimos essa força criadora nos sustentando, nos alimentando. Nós sentimos essa força criadora nos ajudando a ter essa fé que nós precisamos, que tudo que está acontecendo nesse momento na Terra precisa acontecer. Nós estamos passando por um processo de limpeza espiritual.
Nós estamos passando por um processo de selecionamento, estamos selecionando, os espíritos são selecionando quem fica e quem vai. E nós, se nós acalmarmos o coração, se nós sairmos das baixadas e buscarmos as alturas para poder conectar com Deus, nós herdaremos a terra. Uma terra onde a paz, a concórdia, o amor será o lema. Por isso, meus irmãos, nós deixamos essa mensagem para que nós possamos, nesses momentos difíceis, acalmar o coração, acalmar a alma, fechar os olhos físicos e abrir os olhos da alma, para que Deus, o Pai amoroso, a força amorosa, te envolva, te acalme, te tranquilize e te dê entendimento, aceitação das provas. Que assim seja. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Manuel. Tá gravando, viu? Não, foi muito bom mesmo, mas a gente tem que parar e prestar atenção mesmo, porque a oração é que nos vai ajudar no final das contas, né? Quando o negócio aperta, o que a gente faz? Tem que orar, né? Agora, quando o negócio tá bom, nem lembra. Passa direto, né? Obrigado, Manuel, mais uma vez. Tem um aviso aqui para dar, que a nossa garagem céu foi cancelada hoje, vai ser remarcado, então hoje não tem garagem céu. Mas tem o bazar. A Silma está aí ou não? Então o bazar está perto, não deixa de comprar, não. A livraria também, né, Luci? O André está aí hoje ou não? Tá, então já está posto, vai ficar postos lá. Então, alguém tem algum comentário? Nós temos aí 3 minutos e meio. Tem algum comentário? Ou só agradecimento ao nosso querido companheiro? Quando ele falou na meditação, né, que o pessoal fica olhando o relógio, lá ainda bem lá no seu centro o relógio, aqui é o celular. Aquela luz vem assim, ó, pum, desperta. Mas tá bom, tá tudo certo, né? O importante é você estar aqui presente, a gente está se ajudando um ao outro. E eu queria lembrar que a casa, ela tem vários estudos. Como o Manuel falou, tem um atendimento fraterno no domingo, tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo também no domingo de manhã. Antes de começar a palestra, todos estão convidados. Começa às 9h45 os estudos. Tem um estudo ali com o Nuno, que é a Beth que está cobrindo, né, Beth? E tem o estudo com a Geilza, que a Terezinha tá fazendo agora, que é às 9h45, o atendimento fraterno, que é o estudo da Joana de Ângeles. Começou hoje o ABCOM, que é a segunda parte, mas começa, termina e vai, né? Todos estão convidados para vir. Nós temos estudos online também, tem na segunda-feira com a Terezinha, na quarta-feira com a Terezinha, né, Tetê? Começou agora o livro, muito bom, né? Como que é o nome do livro? Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado. Autobiográfico da Ivone Pereira do Amaral. Nós temos também a Gênese, na quinta-feira, todos estão convidados, está na metade, mas tem muito assunto ainda, que ele explica para a gente, Kardec, né? A Gênesis é o quinto livro das obras básicas, todos estão convidados, tudo online. Se não souber o link, tem ali na livraria, tem no website do centro. No sábado tem a meditação, tem estudos com quem é o... Pera, não fala que eu vou lembrar. Pera aí. Tá bom, é o Edson, lembrei, obrigado. Tem o Edson, tem o Nuno à tarde. Tem mais um estudo. Tem mais um estudo do André Luiz.
Da Cibele, e tem a Lucio espanhol, e tem o Peter em inglês também. Pode convidar um amigo americano. O americano que está buscando tanto, pode trazer ele para aqui também, ó. Começa bem, vai fazer um estudos em inglês. Então, tá tudo certo. Vamos para a nossa segunda parte, que é a oração final. Ah, mas eu estava esperando você se manifestar. Você não viu que eu estava olhando aqui para baixo? Desde o domingo passado, vocês estão cozinhando já. Tem um almoço lá maravilhoso. Até falei para o Manuel aqui, o bobó de carro aqui, mais bobó, dobradinha. Só uns negócios ruins. Em homenagem à tia Regina. A tia Regina, né? Parabéns, tia Regina. Parabéns. Nossa querida tia Regina está fazendo mais um aniversário. Que bom, hein? Mas ia mesmo, né? Não trouxeram, não? Então, põe a tiarinha nela, sim. Merece. Então, o almoço maravilhoso, está convidado, todos estão convidados. Tá certo? Vão almoçar hoje aqui ou não? Se não almoçar hoje aqui, já sabe, né? É o pecado capital. Vamos, então, para a nossa segunda parte? Vamos para a nossa oração? Quem vai fazer a nossa oração hoje, final? Simone? Simone, né? Eu ia pedir para a tia Regina, eu vou deixar ela quietinha hoje. Simone faz a oração para a gente. Boa tarde, gente. Já é boa tarde, né? Já vamos lá. Nesse momento, gostaria de pedir a todos que fechassem os olhos, para que nesse momento possamos ter essa conexão com Deus. E gostaria de pedir a espiritualidade dessa casa, a todos nós, nessa vibração de amor, nesse momento tão especial, para vibrarmos pela nossa querida Regina. Nesse momento, Pai, nosso coração está em festa, por estarmos aqui neste momento, para passarmos esse dia tão especial com ela. Gostaria de pedir a toda a espiritualidade superior, aos nossos irmãos queridos dessa casa espírita, que cubra ela de luz, de paz e de harmonia. Que ela possa sentir as nossas vibrações de amor nesse momento especial da vida dela. Que ela saiba o quanto ela é amada e querida por todos nós que frequentamos essa casa espírita. Que o coração dela se envolva nas luzes da energia, da paz, do amor e do equilíbrio. Amado Mestre Jesus, que o teu amor e a tua paz esteja nesse momento vibrando no planeta Terra. Que o teu amor, Pai, possa levar a todos os cantos e recantos desse planeta luz, paz, amor e harmonia. Somos o grupo, Pai, que está sempre pensando em trabalhar em teu nome, Senhor. E pedimos que a tua luz nos fortaleça nesse trabalho e nos ajude sempre a caminharmos no teu caminho de luz, de paz, de esperança. E principalmente, Pai, no teu caminho de transformação pessoal. Que o teu amor vibre em nossos corações e que nós possamos mostrar lá fora realmente o teu amor e a tua luz. Que possamos ser aqueles que vão levar ao mundo o verdadeiro sentido de amarmos uns aos outros. Que possamos superar as nossas dificuldades e que possamos entender as dificuldades dos outros, que ainda não caminham nos nossos caminhos e que ainda, Pai, não conhecem o teu amor e a tua verdade. Que a tua luz, Senhor, possa levar a todos os corações aflitos amor, paz e harmonia. Assim seja.